Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Nórdicos, judeus, mouros, africanos, latino-americanos e orientais. Recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Olá, bem-vindos ao Soundbite, daqui David Pontes, numa atividade excepcional com a Helena Pereira. Olá, Helena. Olá. O som que ouvimos é de Marcelo Rebelo de Sousa, ele em conjunto quase com, ou em coro, se quisermos, com Lídia Jorge, que fez um belo discurso. Falaram os dois desta coisa, de ninguém tem sangue puro, disse Lídia Jorge, cada um de nós é uma soma, tem sangue do nativo, do migrante, do europeu, do africano, do franco e do negro e de todas as cores humanas. E isto acontece no dia 10, no mesmo dia em que soubemos, mais lá para o fim do dia, que um grupo de gente associada à extrema-direita tinha atacado atores que estavam para entrar numa peça de teatro que era sobre Camões, ou que evocava Camões, e alguns deles, este grupo, tem entre os seus slogans o defende o teu sangue, uma ideia de pureza que claramente está errada e claramente quer o Presidente da República, quer a escritora convidada para discursar naquele dia, tentaram contrapor com uma ideia que não é uma ideia, é a nossa história. Helena, continua a faltar-nos vozes civilizadas dentro do espaço público que ajudem a contrapor a estas ideias que parecem cada vez mais perigosas e que circulam, nomeadamente nas redes, e que têm aqui uma exibição de violência neste acontecimento que envolveu atores da Barraca, desculpa. Há poucas, mas o dia do 10 de junho serviu precisamente para isso. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi, tal como é muitas vezes, muito oportuno a ler os sinais e a fazer os alertas que precisavam de ser feitos e que se calhar no feriado, na terça-feira, pode ter parecido mais dramático, mas à luz do que aconteceu poucas horas depois, ou seja, o que é que aconteceu? No próprio 10 de junho, junto ao monumento dos ex-combatentes, o Sheikh Munir que ia discursar, juntamente com o capelão das Forças Armadas, foi veiado e foi ofendido. Houve o episódio que tu já referiste da Barraca, junto ao Teatro Barraca, e portanto parece realmente, lá está, Marcelo Rebelo de Sousa percebe os sinais da violência, no fundo, não só a violência verbal e política, por assim dizer, ou de argumentos, mas nós estamos noutro patamar. Que é as agressões físicas, e nesse sentido, lá está. Eu confesso que eu ouvi não o discurso em direto de Marcelo Rebelo de Sousa, ouvi depois só mais tarde é que vi, e na altura por acaso a primeira, e agora considero que sim, que foi um bom discurso e lá está, oportuno, mas devo dizer que na altura o que eu achei sobretudo até fiquei desiludida na altura pelo facto de no 10 de junho e no Algarve, que convém lembrar que foi no Algarve, numa altura em que já se percebeu que, por exemplo, partidos extremistas como o Chega têm grande implantação, Marcelo não ter tido uma palavra, por exemplo, para a realidade do Algarve. Como foi dito muito depois das eleições, os políticos têm que falar para as pessoas que votam no Chega. E aí, ao contrário, Lídia Jorge falou muito claramente do sítio onde estavam, nomeadamente como ligado também a esse lado que, nomeadamente, os nacionalistas gostam de evocar, de mais mágico dos descobrimentos ou da exploração marítima, nomeadamente de África, mas também lembrou que aquele lugar era um sítio de partida de escravos e que o próprio Infante Dom Henrique não deixou de participar. Nós temos às vezes a tendência, Helena, para camuflar a nossa história com ideias feitas, muitas delas, diria eu, que emanam ainda de toda a narrativa construída ao longo de 48 anos do Estado Novo. Uma delas é essa de que nós somos um povo pacífico. Violentos são aqueles rapazes aqui ao lado, nomeadamente, que tiveram uma guerra civil durante o século XX, mas nós tivemos guerras liberais extremamente violentas, e mesmo a República teve o seu fundador e um primeiro-ministro assassinados
assassinados num golpe que nunca ninguém se lembra e que ficou cristalizado pelo nome de Noite Sangrenta. É uma ideia que obviamente não resiste àquilo tudo que de violência fez o Estado Novo, mas é uma ideia que subsiste. De alguma forma, estes acontecimentos ou estes eventos que nós falamos, e vale a pena lembrar que também da morte de Alcino Monteiro, exatamente também num dia 10 de junho, mostra que a violência está aí e que nós não estamos imunes de ver cenas, se calhar, como aquelas que aconteceram nos Estados Unidos, ou que acontecem ainda. O RASI, o Relatório de Segurança Interna, já chamava a atenção para a implantação de novos grupos extremistas que estão a ser monitorizados pelas forças policiais. Eu acho que nós também jornalistas falamos, por exemplo, no grupo 1143, mas há novas formações. Isto tudo tem sempre ramificações no que se passa lá fora, não são especificidades só portuguesas. E, portanto, já se percebeu que neste caso é isso que está a acontecer. O público também já noticiou que um dos agressores neste episódio, junto ao Teatro Barraca, esteve também envolvido há 30 anos no assassinato de Alcino Monteiro. Portanto, ao mesmo tempo, há coisas novas que vêm de fora, mas existe aqui uma realidade latente há muito tempo, não é? Também há esse lado. Mas também, para responder a outra coisa que tu chamavas a atenção, sobre a história de Portugal, tanto sobre o que disseste e que o Lídia Jorge dizia, é que tem a ver também, lá está, com a forma como nós fomos educados a conhecer a história de Portugal, ou mais, como ela nos foi ensinada, não é? Porque eu acho que hoje em dia já há diferenças, eu vejo pelos meus filhos, que têm 14 anos, já há diferenças na forma como a história é ensinada, mas ainda não, por exemplo, como Lídia Jorge contou que tanto orgulho os portugueses têm no Infante Henrique, mas que ele também teve um episódio relativamente aos... Exatamente, isso não é ensinado e não é dito assim, e acredito que haja pessoas que preferem que não se fale nisso, mas eu acho que sim, que se tem que falar. Agora, acho é que não podemos intelectualizar também demasiado o discurso quando se fala disso. Eu acho que às vezes há uma tentativa para o fazer. E voltando a Marcelo, por isso é que eu achei que houve ali uma parte que, vindo então de uma pessoa, de uma personalidade como ele, ficou aquém. E depois tu pensas, o próximo presidente, se for Gouveia e Melo, nós também ontem tivemos um belo exemplo do que é que pode ser, porque Gouveia e Melo estava presente naquela sessão junto ao Monumento dos Ex-Combatentes ali em Belém, em que o Sheik Munir foi veiado, perguntaram-lhe o que é que ele achou daquilo, ou o que é que ele sentiu, e ele disse que aquele não era o momento de se falar de episódios de desunião, mas que era um dia de união. E hoje Marcos Mendes já veio condenar o ato e condenou em 31.000 formas possíveis, e também para ficar claro a posição diferente que tem em relação a Gouveia e Melo, e não sei se o próprio Gouveia e Melo não virá um dia destes esclarecer para corrigir. Que é mesmo os isso. Riscos de fazer política e de estar nela em direto. Porque foi impressionante a forma ténue como ele falou, e vamos ter um dia, se calhar, saudades de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar das críticas que lhe fazemos. Marcelo Rebelo de Sousa, que já veio condenar o ataque ao autor da barraca, diz o Presidente da República: vivemos em democracia e não queremos voltar a viver em ditadura. A questão, Helena, e a última que te pergunto é: este tipo de comportamentos, é admissível dizer isto, e é a mesma questão, este tipo de comportamentos tem alguma sustentação, ou acha-se de alguma forma validado, porque também o discurso político oral tem aumentado de agressividade, e temos gente que diz: vamos a eles, agora é que vamos fazer contas, e que é toda uma linguagem que de alguma forma não está muito longe da descrição que fazemos às vezes de um gesto físico. Nós tivemos isso em plena Assembleia. O André Ventura disse mesmo isso, que agora era na tomada de posse desta Assembleia, agora vamos atrás deles, ou expressões desse género. E em Lagos, no final do discurso, ele estava lá também, André Ventura, no final
na nação, não é? E reagindo às palavras do presidente e de Lídia Jorge, ele disse nem pensar devolver seja o que for às ex-colónias. Porque quando ele ouve falar de escravatura, na cabeça de André Ventura, o que ele responde logo é não vamos devolver nada às ex-colónias, que é um movimento que existe em vários países europeus e há instituições em Portugal também a refletir sobre o que fazer com o património trazido, não é? E, portanto, é logo... trazer aquilo para uma guerra cultural onde ele acha que até tem o apoio da maioria, se calhar tem mesmo. Obrigado, Helena. Amanhã cá estaremos outra vez. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. O público fica no ouvido.